A paz do Senhor aos irmãos, em nome de Jesus. Fizemos um estudo aqui poderoso e queremos passar para os irmãos esse estudo para poder renovar a fé, para que dê força a essa fé que nós vamos precisar nesses dias que está chegando aí na frente. Amém? Eu queria falar da morte do Senhor, de como ovelha ele se transforma no leão. Como é esse processo, eu vou mostrar para os irmãos na palavra do Senhor. Aqui em Isaías, no livro de Isaías 53, o versículo 7 de Isaías 53, 7 diz assim: Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. O Senhor vem até esse mundo nosso e ele precisa fazer a entrega da vida dele. Por quê? Porque esse mundo caído era administrado por Satanás. E ele, para recuperar aqueles que iriam aceitar ele de volta, ele precisaria viver dentro das leis que estavam estabelecidas para esse tempo. E dentro da lei ele não podia pecar, porque a antiga aliança dizia na lei: aquele que pecar, morre. Então, se ele pecasse, ele morreria no pecado, e essa morte que a Bíblia fala é da morte espiritual. Como a Bíblia é um livro espiritual, a morte é espiritual, é a morte eterna. Quem peca, morre eternamente. Ele teria que viver disso. Ele não poderia reclamar. Ele tinha que aceitar a morte dele para conviver e fazer a obra no mundo que ele queria, no reino que ele queria trazer para nós, no reino que ele queria implantar para aqueles que iriam aceitar ele como Senhor, como Deus poderoso. Então ele se entrega como ovelha sem reclamar. Ele faz isso de coração por todos, porque alguém teria que fazer, para que pudesse depois todos nós habitarmos dele. A Bíblia diz em Abacuque, no capítulo 2, os olhos de Deus não podem ver o pecado. Amém? Entenda isso que é importante. Se Deus olhássemos para nós, na nossa condição de pecador humano, nós seríamos fulminados pelo olhar dele, pela santidade dele. Tamanha santidade o Senhor tem. Quando nós aceitamos o Senhor, que morreu sem pecado, que vai ao inferno, derrota o inimigo, 3 dias depois, ele volta à vida, para que nós abrigássemos nele, habitássemos na morada dele, ele morada de Deus e nós nele. Quando o Senhor olhasse, o Senhor Deus Pai poderoso, olhasse para nós e víssemos nós nele, Jesus, nós não seríamos fulminados pela santidade do Senhor, porque o Deus poderoso, Deus Pai, sabia que o Filho dele pagou a conta nossa, e nós não teríamos pecado nenhum. Glória a Deus, entendeu isso? É importante entender isso. Então ele foi para a cruz como ovelha muda, não abriu a boca, ele fez toda a entrega que era necessário fazer em nome de Jesus. Amém? Explicado isso aqui, eu quero mostrar para os irmãos em Romanos 8, algo muito importante. Romanos 8, o 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelha para o matador. Veja só aqui que Paulo nos mostra aqui, apontando já na igreja espiritual, mas apontando para o Apocalipse. Todos os dias nós morremos. Nós somos como ovelha muda. Por quê? Porque como o Senhor entregou a vida dele para a igreja espiritual, ele vai formar a cabeça da igreja, ele é a cabeça da igreja, ele se entrega para ser o cabeça da igreja, nós vamos nos entregar para ser o corpo da igreja. Como ovelha muda, que nem ele fez. Precisa entender isso. O reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus é um reino de luta.
O reino de Deus é um reino que você precisa lutar por ele, você precisa entender a condição espiritual para viver dentro dela. O reino de Deus, disse Jesus, o reino de Deus é tomado pela força. Os que se esforçam se apoderam dele. Precisamos entender que não é só um levantar de mão aceitando Jesus, é uma entrega de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a força. Amém? Porque nós estando dentro, nós estamos protegidos do mundo do pecado, do mundo do erro, do ataque do inimigo que vai direto na nossa alma. Todas estas coisas, somos mais que vencedores nele, porque ele amou para nos fazer isso. O amor dele levou a ele ficar mudo, de boca fechada, a engolir tudo aquilo que estava acontecendo, para que a gente pudesse hoje, nele, na força dele, tomarmos atitudes de entrega totalmente. Amém? E nós precisamos entender e separar essas coisas direito, porque ele volta, e ele vai voltar como leão. Ó, aquele que morreu como ovelha muda, ele vai voltar como leão. E eu quero agora mostrar essa segunda parte do estudo para os irmãos, que é essa volta aqui em Amós 3, o versículo 8. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Bom, o leão ele vai rugir. Está profetizado aqui pelo profeta Amós. Ele vai rugir. E eu quero mostrar para os irmãos a hora que ele vai rugir. Está aqui em Apocalipse 10. No Apocalipse 10 é o Senhor Jesus. Você consegue definir já no versículo 1 que é ele que vai estar aqui falando. Ó. Vi um anjo forte que desceu do céu vestido de uma nuvem. O Senhor volta na nuvem. Presta atenção que ele vai, toda vez que a gente fizer uma referência, ele vai estar sobre a nuvem, para identificar que é ele. Porque aqui tem outros anjos, mas esse anjo é o Senhor Jesus. Por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como coluna de fogo. Aqui está mostrando ele como Paulo viu no capítulo 1 de Apocalipse. Né? Então vai falar que o Senhor Jesus ele tinha um livrinho na mão. Ele tinha um livrinho aqui na mão, e o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E o versículo 3 vai mostrar o leão aqui. Ó. Clamou com grande voz, como quando ruge o leão. Então o leão rugiu aqui. Por que o leão rugiu? Porque está na hora. Está chegando a hora aqui, está perto. Lá em Amós diz, rugiu o leão, quem não vai profetizar? Por que Amós fala quem não vai profetizar? Porque as testemunhas vão escutar esse rugido aqui. Esse rugido é estrondoso. E quando clamou, os 7 trovões emitiram suas vozes. Então chegou o tempo da evangelização. Aqui vai, com as 2 testemunhas, com esse rugido, vai vir a chuva seródia, que é a última chuva do verão. A última chuva do verão, a última chuva para a colheita de verão. E isso é muito importante entender, porque a última chuva, e aqui a condição, aponta para a condição espiritual, é o último avivamento do ser humano. As 2 testemunhas é o último avivamento desse tempo que nós estamos vivendo. Eles vão evangelizar fortemente, e a partir daí virá o fim. Então vamos entender que aqui a partir do versículo 5, ó, vai começar a definir esse fim de tempo. O anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu. O anjo levanta a mão para o céu e jurou por aquele que vive para sempre, o qual criou o céu e que nele há, a terra que nele há e o mar o que nele há, que não haveria mais demora. Esse não haver mais demora são 3 anos e meio. Depois que as testemunhas terminarem de profetizar. Porque esses 3 anos e meio final, o anticristo vai reinar com Satanás. E quem não aceitou o Senhor vai ter que viver nesse reino. Para aí sim entrar na eternidade, no lago de fogo e enxofre, entra na eternidade e não sair mais dessa condição. Mas diz aqui, ó, mas nos dias da voz do 7º anjo,
quando estiver para trocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus que anunciou aos profetas e seus servos. Então ele está encerrando aqui. Ele está encerrando aqui até o tempo da evangelização. Ele está apontando para o final. Mas aqui no versículo 8, a partir do versículo 8, vai acontecer isso que eu estou dizendo para os irmãos. O leão rugiu e vai vir a profecia. Ó. A voz que do céu eu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. O anjo Senhor Jesus está em pé sobre o mar e sobre a terra. Por quê? Ele está batalhando com a besta do mar e com a besta da terra. Isso aqui é uma luta poderosíssima que está acontecendo aqui nesse momento. Tá? Então, o anjo fala para pegar o livrinho da mão de Jesus. Vai lá, fala para João, vai lá e pega o livrinho da mão de Jesus. Eu fui ao anjo dizendo, dá-me o livrinho. E ele disse, toma-o e come-o. Ele fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E aqui é a revelação desse tempo que, se nós estivermos vivos aqui, eu creio que muitos vão estar, porque está muito próximo. A revelação para aquilo que vai acontecer. Ele é doce na boca. Por que ele é doce na boca? Porque você vai entender que chegou o tempo do Senhor. Você salvo, você que aceitou o Senhor, você que quis Ele de todo o coração, de todo o entendimento, toda a força. Chegou o tempo final. E aquilo vai ser doce na sua boca demais. Porque o sonho de estar com o Senhor na eternidade está chegando o tempo disso acontecer. Mas ele é amargo no ventre. Por quê? Porque vamos ter que evangelizar. Porque a última chuva, a chuva seródia, a última evangelização, ela vai acontecer porque o Senhor tem que alertar todas as nações desse planeta de que o tempo chegou no fim. E nós vamos ter que fazer isso. E aí nós vamos ter que enfrentar o inimigo frente a frente. O mundo espiritual aqui está na terra. Ali no Apocalipse 12, antes desse enfrentamento, o anjo Miguel joga Satanás na terra com seus anjos. E nós vamos ter que batalhar isso aqui. Vamos ter que enfrentar isso aqui. Amém? Em nome de Jesus? Então, no versículo 10, João diz assim, tomei o livrinho da mão do anjo, comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, no meu ventre ficou amargo. Aqui está um compromisso que as testemunhas vão fazer com o Senhor. Vai ser amargo, mas as testemunhas não vão ter medo da entrega. Lembra lá da somos como ovelhas dirigidas ao matadouro todo dia? Entregamos-nos todo dia no matadouro? O Espírito Santo vai estar conosco. O Espírito Santo é Deus e Deus não tem medo. Então nós vamos nos entregar pelo Evangelho. Vamos nos entregar para que as pessoas entendam que elas precisam do Senhor ou vai morar no lago de fogo, enxofre, eternamente. O Senhor vai dizer para João aqui no versículo 11, importa que profetizes outra vez a muitos povos, as nações, línguas e reis. Então tudo aquilo que foi profetizado nesses 6.000 anos, o Senhor ainda vai dar uma última chance. Importa que a gente faça isso agora, para a gente poder encerrar esse tempo de sofrimento aqui. Feito isso aqui, no capítulo 11, os irmãos vão achar as duas testemunhas, dá para fazer um estudo aí. Mas encerrado essa profecia, essa volta à palavra de levar todos os povos, 3 anos e meio depois disso, vem o tempo do anticristo, para encerrar definitivamente esse tempo que nós estamos vivendo. Aí nós vamos entrar, todos nós, os que morreram e os que vão ser arrebatados na eternidade com o Senhor. Vamos viver um milênio aqui mesmo na terra. Depois de tudo destruído, o Senhor restaura tudo e nós vamos viver com Ele esse milênio aqui na terra. E a partir daí, do 8º milênio, entrar na eternidade definitivamente com Ele. Em nome de Jesus. Amém? Espero que o estudo esteja bom. Espero que os irmãos tenham gostado do estudo. Espero que eu tenha ajudado a aumentar a fé.
porque nós precisamos aumentar a nossa fé no Senhor e aceitar Ele de fato, de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Se os irmãos gostaram do estudo, eu gostaria de pedir para os irmãos se inscrever aí, porque tem muitos irmãos, uma quantidade grande que passa pelo canal, mas não são inscritos. Se inscreva, porque nós precisamos dessas inscrições. E curte. Se gostou, curte. Se foi bom para os irmãos, compartilhe com algum amigo para que a gente possa fazer o nosso trabalho e esse trabalho prosperar. Em nome de Jesus, para a honra e para a glória do nome dele. Amém?